Bom, o que a gente tem que ver ainda sobre ato administrativo? A primeira coisa sobre ato administrativo é a chamada espécies. Primeira coisa para hoje, né? Espécies de ato administrativo, que é diferente de falar classificação quanto às espécies. Quando a gente fala de classificação quanto às espécies, estamos pensando se é uma portaria, uma instrução normativa, um parecer, ou um decreto, ou uma resolução, que não é o caso aqui. Aqui é que o Eli Lopes Meireles escreveu no livro dele um dia que os atos administrativos têm as seguintes espécies e colocou normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo, que a gente chama de NONEP. Para lembrar, não, isso é um NONEP, vai cair na prova o NONEP, que são as iniciais dessas palavras. Toda vez que a gente imagina um autor, alguém, dividindo determinado objeto de estudo aí em classificações, que ele esteja fazendo isso usando um raciocínio lógico. É claro que essa é a nossa presunção. Então, também aqui em relação a atos administrativos, a primeira impressão que a gente tem é de que, ao pegar todos os atos administrativos possíveis, eu consiga separar e dizer, olha, esses daqui são normativos, olha, esse outro ato aqui ele é ordinatório, aqui achei um ato enunciativo, mas também pensar que eles vão se encaixar nessas classificações e em mais nenhuma outra. A primeira coisa que eu vou precisar de vocês aqui em relação a esta descrição é entender o seguinte, um ato administrativo, ou seja, a manifestação de vontade da administração, ela pode ao mesmo tempo ser normativa, porque vai decorrer lá do poder regulamentar, e, por exemplo, ser relativamente à estrutura dos órgãos públicos, então, decorrer do poder hierárquico, e ela seria ordinatória, então ela pode ser normativa e ordinatória. Outra hora, eu teria, por exemplo, um decreto que dispõe sobre punição na Lei 8.112, então ele podia ser normativo e punitivo. Então, vocês vão ver que as descrições aqui de normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo não vão colocar os atos separados em caixotes, de modo que cada um seja uma caixa diferente e eu coloco tudo lá separado, tá? Então, vamos começar aqui com o que o Eli Lopes, essa matéria do Eli Lopes, quis dizer com atos normativos. Anota aí. O que a administração quis dizer com ato? Não é a administração, é o Eli Lopes, professor. O que o Eli Lopes quis dizer com ato normativo? Ele diz, então, que alguns atos da administração, apesar de terem sido expedidos, emanados ali do Poder Executivo, têm no seu conteúdo uma regra abstrata, geral, dirigida aí a um número indeterminado de pessoas, como se ela fosse uma lei. Na verdade, ela está dizendo que a forma é de ato administrativo e o conteúdo é de lei. São chamados atos que materialmente são lei. Então, vejam aqui. Atos normativos são atos administrativos que trazem no seu conteúdo e aqui não é elemento de validade conteúdo, né? Eu quero dizer, um ato administrativo que tem no seu texto não é uma realização concreta, específica, mas uma regulamentação. Por exemplo, o decreto que regulamenta uma lei, uma orientação normativa sobre concessão de benefícios, uma instrução normativa de como preencher a sua declaração de imposto de renda, ou ainda um parecer que esclarece determinados assuntos, colocando então isso como regras, parecer normativo. Atos administrativos que trazem no seu conteúdo um
regulamento. Ok? Então, formalmente, no aspecto formal, ele é ato. No aspecto material, ou seja, de conteúdo, ele é uma lei. Então, exemplos. Decreto regulamentar. Esse aqui, ele é, inclusive, privativo do chefe do executivo. Orientação ou instrução normativa. Resoluções. Parecer normativo. A própria palavra regulamento. Ok? Então, esses são exemplos de atos administrativos que trazem no seu conteúdo, no seu texto, não um ato concreto e dirigido ao destinatário A, B ou C, mas um conteúdo abstrato que traz uma regra, traz uma norma e destina-se, em geral, a um número indeterminado de pessoas. Ok? Então, na forma, ou por isso a gente fala ali formalmente, ele é um ato administrativo, que foi expedido pelo Poder Executivo ou pelos órgãos do seu papel de execução de administração. Mas no conteúdo, em relação, então, ao que ele manifesta uma lei, assim como o legislativo também, tá? Só que, diferentemente do Poder Legislativo, que pode inovar, que pode trazer regras novas, né, não previstas antes, o Poder Normativo ele só pode ficar no limite da lei. Não pode inovar no ordenamento jurídico. Ok? O seguinte, vou pôr aqui embaixo ainda, são os atos ordinatórios. Fica muito exprimido. Vamos para o lado de cá. Vamos para cá. Ó. Os atos chamados de ordinatórios são atos que decorrem do poder hierárquico da administração pública. A palavra é feia, ordinatório, mas vem da ideia de ordem de serviço. E desses atos ordinatórios, ou melhor, até desse poder hierárquico, decorre a possibilidade que a administração tem de anular e revogar os atos dos seus subordinados, o poder que a administração tem de delegar e avocar atribuições, corrigir os atos dos subordinados ou dar orientações sobre o funcionamento dos seus órgãos internos. Então, decorre daqui, tá? Estruturação dos órgãos da administração pública, criando as relações de subordinação e coordenação entre eles, poder de rever os atos dos subordinados, poder de
delegar e avocar atribuições. Delegar e avocar. Delegar é passar para alguém uma atribuição e avocar, pegar de volta. Poder de delegar e avocar atribuições. Poder de ordenar os serviços da administração pública, tá bem? Então, atos ordinatórios são os atos administrativos que têm decorrência aí do poder hierárquico. Trabalham, então, com essa possibilidade de delegar e avocar atribuições, estabelecer as relações de coordenação ou subordinação entre os órgãos, rever os atos dos subordinados, ok? Então, está associado ao chamado ato ordinatório. Até agora, você podia encontrar uma pegadinha de prova invertendo os conceitos, fala de ato ordinatório e descreve a característica do normativo, ou o normativo encontra ali uma característica do ordinatório, ou se não, por exemplo, se falar assim, decorrem dos atos ordinatórios a vinculação das entidades da administração indireta. Ora, se é vinculado à administração indireta, ela não está subordinada. Então, ela não tem relação com o poder hierárquico, né? O presidente da República não pode, por exemplo, anular ou rever um ato praticado lá no INSS. Quem pode é o presidente do INSS em relação à sua estrutura. Então, o poder ordinatório ele é intrínseco a uma estrutura organizacional. Pode ser até numa entidade, mas a entidade é em relação aos seus órgãos subordinados. Pode ser a administração direta, mas em relação à sua subordinação, tá bem? Aí, depois que vocês terminarem de copiar aqui os ordinatórios, vem para cá que a gente vai colocar os atos negociais. Vou ler mais uma vez, se a letrinha estiver difícil de ver pelo SAT, aí a gente vem para cá. Então, tá lá. Decorrem do poder hierárquico da administração, exemplo, ordem de serviço. Então, está escrito, estruturação dos órgãos da administração, criando as relações de subordinação e coordenação. Colocamos lá o poder de rever os atos da administração pública. Né, ou até coloquei, na verdade, foi dos subordinados, agora que eu estou lendo que eu escrevi, poder de rever os atos dos subordinados, ou os atos da administração também está ótimo, poder de delegar e avocar atribuições, poder de ordenar esse funcionamento do serviço público, tá certo? O que mais, então? Vamos ver agora o que são chamados atos negociais. A palavra negócio não parece um contrato? Só que contrato é diferente de ato porque ele é manifestação bilateral de vontade, formando um ajuste, um acordo de vontades. A gente vai dizer que esse ato parece um negócio, porque eu vou ter primeiro a manifestação do interessado, dizendo, olha, eu queria que a administração praticasse um ato para mim. Então, o ato, a manifestação do ato administrativo, ela é só da administração mesmo. A administração vai conceder a carteira de motorista, a administração vai conceder o alvará de construção, a licença de funcionamento ou licenciamento ambiental, por exemplo, mas sempre após um requerimento da parte interessada. Então, é chamado de ato negocial aquele que depende de requerimento para ser praticado pela administração. Depende de requerimento ou solicitação por parte do administrado, ou pode falar por parte do interessado, para que a
administração pública, depende de requerimento, solicitação para o administrado, para que a administração pública manifeste sua vontade dela, administração. Então, nós temos aqui, exemplo, os alvarás, as licenças, as autorizações, a chamada admissão ou admissões. Aqui, gente, admissão, ato de admissão, ou aqui no plural admissões, não é a nomeação, fui admitido no serviço público, não é isso não. São atos em que a administração recebe uma inscrição do administrado. Pode ser matrícula numa escola pública, inscrição numa escola pública, matrícula numa universidade federal, pode ser cadastramento num programa Bolsa Família, Bolsa alguma coisa. Então, a administração admite a pessoa. Esse ato chamado admissão, ele é ato vinculado, porque ele vai sempre depender de critérios que a lei previamente já estabelece, ou você pode ser admitido ou não pode. Mas não é a administração que decide se é oportuno e conveniente, e ele depende sempre de requerimento, tá bem? Então, alvarás, licenças, autorizações e admissões vão entrar aqui como atos que decorrem desses, olha, melhor que tem essa definição de atos negociais. Além dos atos negociais, vamos pegar ali os enunciativos. Já falamos um pouco sobre eles na aula passada, aliás, sobre esses dois. São os dois atos que não têm a característica da imperatividade, né? Então, enunciativos são aqueles que são atos declaratórios. Então, eles não criam uma situação nova para o administrado. Eles apenas enunciam uma situação já pré-existente. Então, nós temos de exemplo declaração, certidão, atestado, parecer. E anota mais um que se chama apostila. Não é essa que você está lendo aí agora, né? Apostila, lembra de apostilamento. Quem sabe o que era apostilamento? Apostilamento é quando a administração reconhece um direito para o servidor público de, por exemplo, continuar recebendo o que recebia num cargo comissionado. Então, a gente tinha, por exemplo, o servidor público ocupava um cargo efetivo, ganhava 1.000. Ficou 5 anos exercendo um cargo comissionado que ganha 10.000, ele apostilava, ou seja, a administração declarava o direito dele de continuar recebendo 10.000, mesmo que voltasse para o cargo efetivo. Apostilamento, então, não é uma concessão de direito, é a declaração, o reconhecimento de um direito que a pessoa adquiriu pelo tempo, tá? Então, apostila é um ato declaratório de direito e não um ato constitutivo de direito. Os atos enunciativos não vão constituir direito para ninguém, vão só declarar a existência desses direitos. Estão me vendo aí já, anotando aqui uma parte já do poder punitivo, já vou explicar para vocês, do ato punitivo. Olha aqui. E os últimos do NONEP, se a questão de prova é quanto às espécies de ato administrativo, não vai falar de competência, objeto, forma, motivo e finalidade, não vai falar de presunção de legitimidade, executoriedade, imperatividade, vai falar sobre normativos ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. São chamados de punitivos os atos da administração que aplicam sanções.
igual, então, a sancionatórios, aplicam sanções. Exemplo dos atos punitivos, você vai primeiro separar que ele pode decorrer do poder disciplinar da administração ou do poder de polícia. Poder disciplinar, você sabe que são aquele poder relacionado lá à Lei 8.112. Então, que atos são atos punitivos? Advertência funcional, suspensão de um servidor em relação lá ao exercício do seu cargo, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo de confiança, são atos punitivos, são então atos que representam sanções, penalidades aplicadas ao servidor público, ali no caso, desses que decorrem do poder disciplinar. Poder disciplinar é aplicar sanções ao servidor. Ou que decorrem do poder de polícia, que são sanções ao administrado. Tá? Quais são as sanções aplicáveis aos administrados? Exemplos: multa de trânsito, interdição de um estabelecimento comercial, apreensão de mercadorias, uma multa de trânsito, uma interdição de um estabelecimento comercial, uma apreensão de mercadorias. O que mais aqui? Apreensão de um veículo. Multa aplicada pela vigilância sanitária. Multa decorrente de regras de edificação. Por exemplo, a multa aplicada a uma construtora que deixa areia, tijolo lá no meio da calçada, ou que coloca uma placa sem o devido pedido de licenciamento, né, licença de tapumes, licença de instalação de placas identificadoras do empreendimento, exemplo, então aí de polícia de edificação, de construção, tá bem? Que é exercida aí pelo poder municipal. Então são só alguns exemplos que poderiam aparecer para vocês relativamente a poder de polícia. Palavra polícia não tem, vocês estão vendo aqui, nada a ver com a palavra policial. O que a gente chama de policial, policial civil, policial militar, polícia federal, rodoviária federal, não estão no campo do direito administrativo, estão no campo do direito penal. São as chamadas polícias judiciárias, tá? No direito administrativo, a polícia, que se chama administrativa, está associada à limitação de bens, direitos e atividades, e não pessoas. Então, polícia judiciária, direito penal. É a pessoa que é o foco dessa atividade. E em relação à administração pública, então, direito administrativo, bens, você não pode andar com seu carro caindo aos pedaços. Então, apreende o veículo, não vai apreender você. Ou atividades, olha, você não pode vender alimento deteriorado.
ou ter uma cozinha em péssimo estado, aí não tem nem azulejo. Não é você que vai preso aqui, não. Aqui eu estou interditando o estabelecimento. Eu estou impedindo a atividade. Ok? Ou direito. Olha, eu quero construir. E eu tenho lá uma norma que me impede construir acima de 3 andares, porque ele perto, por exemplo, ou um andar, porque ele tem um aeroporto. Então, são essas sanções aplicáveis em relação ao exercício de bens, direitos e atividades que são chamados de atos punitivos decorrentes do poder de polícia. Tá certo? Bom, então, a matéria espécies é essa. Pode vir aí fazendo algum tipo de inversão. E lembrem, quando se descreve um ato administrativo, não necessariamente ele estará em apenas uma dessas classificações, pode estar em mais de uma. Tá bem? Agora, vamos conhecer o que a gente chama de classificação do ato administrativo. Aí já é bem mais fácil, porque na classificação, apesar de ter uma infinidade de classificações, vocês vão ver que, primeiro, que a prova se restringe a uns casos que sempre caem em concurso, então não vai ter muita diferença do que eu colocar aqui no quadro. E segundo que eu vou classificar, geralmente, entre 2 possibilidades. Por exemplo, eu tenho lá, isto é uma caneta ou não é uma caneta? Então, tem 2 classificações, ser caneta ou não ser caneta. Ou, em outras palavras, vamos ter lá ato administrativo interno ou externo. Vamos saber o conceito de um, automaticamente sabe o conceito do inverso. Ato administrativo individual ou geral. Vamos ver o ato administrativo simples ou complexo. Aí começam a aparecer mais umas outras, mas eu vou explicando para vocês de um jeito bem fácil, tá bom? Então, vamos trabalhar as classificações de ato administrativo. A doutrina traz uma infinidade de classificações. Eu vou explicar as que sempre caem em prova e vou dar umas dicas com relação a classificações que eu não esteja colocando aqui no quadro, para vocês entenderem na hora da prova como é que se viram com elas, tá? Porque como classificação é muito subjetiva, é da cabeça de cada administrador, se eu inventar de classificar os atos em constitutivos e extintivos, eu posso. Nulos e anuláveis é outra classificação. Mas você vai ou já ter visto, ou, por exemplo, essa, constitutivo e extintivo. O que a gente vai ter ideia? De um ato administrativo que cria um direito versus o outro que extingue um direito. Mas, geralmente, quando vem uma classificação assim, você pode ir direto no conceito da palavra no português que está resolvido o seu problema. Quando não é deste modo, aí é que eu vou colocar para vocês aqui, por exemplo, individual, parece que é para um, geral, para muitos, não tem nada a ver. Então, esses que são perigosos que eu vou anotar aqui com vocês, tá bem? Então, classificação de atos administrativos.